Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo jóia? Boa noite. Animados e animadas para os últimos dias de mais um mês acabando, hein? Verdade. Dias eu vi que a pessoa... Boa noite. Boa noite. Enfim, ser jogado fosse do Carnaval até o Natal. E daí a pessoa falou assim, nossa, Deus ouviu minha oração. Tudo bem, Como é que Chinho? vocês estão me ouvindo aí? Tudo certo? Tudo bem. Tudo certo. Sempre aquele muito bom receio seu da som. internet, né? Tem que ficar conferindo antes. A pessoa que fez aqui a pergunta, deixa-me ver quem fez a pergunta sobre lista de presença. Cássia, a gente não passa lista de presença. A gente tem monitores que já marcam a presença na medida que vocês entram, então podem ficar tranquilos. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Tem gente que está aqui pela primeira vez hoje? Eu. Pode falar ou pode escrever no chat, se tiver pela primeira vez, escreve de onde que vocês são, por favor, para a gente saber. Minha primeira vez hoje, sou de Recife. De Recife, seja bem-vinda, Obrigada. Patrícia. Obrigada. Uma cidade muito bonita, Recife, né? É. Verdade. É Recife que tem aquele museu do O homem Bertrand, né? Que... do Homem do Nordeste. E o Museu de Brenan. Isso, Brenan. Brenan. Desse É museu. lindo, realmente. É lindo Muito mesmo. bonito. Ele morreu recentemente, né? Acho que foi o passado. Foi. Achei lindo o museu. E quem toma conta do museu são os filhos dele agora, né? Os filhos deles é que tomam conta. Tem a Silvana também, de Belo Horizonte. Patrícia, de Minas Gerais. Ilânia, primeira vez. Sandra, de São Caetano do Sul. O Everton está lembrando, principalmente para quem está aqui pela primeira vez, para participar do encontro que nós estamos organizando para comemorar o Dia dos Professores, dia 15 e 16 de outubro. Se alguém ainda tiver trabalho para enviar, prontinho, ainda dá tempo de enviar, pode enviar, o sistema ainda está aberto. Olha só, Silmara, Castanhal, do estado do Pará. Outra pessoa do estado do Pará, Everton, tá vendo? Mais uma pessoa do Pará. Semana passada tinha uma pessoa do Pará, não me lembro mais qual era a cidade. Agora tem outra. O Everton também colocou aqui o site da VV Editora, que tem várias chamadas para capítulos de livro, de vários temas. Hoje, a gente vai passar mais uma chamada, daqui a pouquinho vocês vão ver, que é um tema muito bom. E hoje a gente bateu mais um recorde. De Suzana, olha, Antônia, de Suzano, que legal, seja bem-vinda, Antônia. Darlene, da cidade de Aragarças, de Goiás. Nunca tinha ouvido falar o nome dessa cidade. Aragarças. Esses encontros a gente aprende geografia também, né? Não é verdade, Chinho? É verdade, eu estava olhando também, não conhecia.
Oi, Letícia, tudo bem? Está bonita, de cabelo liso hoje. É porque quando eu tô com preguiça, eu deixo ele liso. Eu achei que quando estivesse com preguiça, deixava ele crespo. Eu gosto mais ele crespo. Cacheado dá muito trabalho. Sério? Eu achei que o cacheado fosse o natural dele. É natural, mas aí para ficar os cachinhos bonitinhos é um rolê, né? Entendi. Agora eu entendi. Mas eu achei que para ficar liso você tinha que fazer chapinha, escova, alguma coisa assim. Eu tenho que fazer chapinha, mas aí faz a chapinha lá e em meia hora tá resolvido. Nossa, Cacho tem que passar uns trecos. Mais trabalho que meia hora. Meu Deus do céu. Para deixar os cachos é um rolê. A minha filha tem cabelo cacheado, ela só lava e não faz nada no cabelo. Nem secar ela pode fazer assim. Ela pega papel toalha e vai fazendo assim. Só faz isso assim e deixa quieto lá. Não seca nada. E daí vai ficando tudo cacheado, assim. Olha, Carla Virginelli, professora de educação infantil na rede municipal de Campinas. Legal, Carla. Morei em Campinas, sei lá, acho que 40 anos atrás, quando estudei na Unicamp. Morei na Barão de Itapura. Márcia Aquino, professora de Brasília. Legal, seja bem-vinda, Márcia. Vamos ver que horas são. Que você tem. A Luana continua com o cabelão bonito dela. Pelos próximos meses. Também o tempo que você demorou, tem que ficar um bom tempo com ele, né, Luana? Gente, é muito cabelo, não pode desperdiçar assim, então. Tá vendo a Giovana Tonzar, aquela assim. Olha só, a Mariel está aqui, ó, tudo bem? Giane, professora de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni eu conheço. Giovana, você está em Franca? Não, eu estou em São Paulo agora. Está em São Paulo? Aham. Mas você está ficando aí em São Paulo ou não? Tô. Tá. Eu pensei que se você estivesse ficando em Franca. Eu fiquei lá no começo da pandemia, e depois eu voltei para minha casa e fiquei aqui. Tá. Deixe-me ver aqui. Cleidiane. Técnica administrativa, educacional na cidade de Barra do Garças, Mato Grosso. Também não conhecia. Olha que interessante. Não sei se mais alguém conhece. E você que é do Sul, já conhecia essa cidade, Barra do Garças? De nome eu conhecia, a outra de antes não. Então, eu também não. Ó, tem uma... Mas tem uma de Porto Alegre aqui, ó. Essa daqui tá fácil para você, ó. Tá pertinho. Thaís Rodrigues, de Porto Alegre. Boa noite, Carla. Vamos ver, deu 7h05. O pessoal vai chegando meio atrasado, né? Oi, Fernanda, tudo bem? Nós tivemos, para o encontro de hoje, 250 inscrições. A gente tem só 250 aqui, só 330 pessoas por enquanto. Mas eu acho que o pessoal vai chegando, porque a gente gosta de começar pontualmente para não atrasar. Então, a gente costuma começar às 7h05. Tá cortando um pouco para mim a minha conexão. Tua aí, Maria Helena. O nosso tema de hoje... Acho que é a Marilena mesmo, tá cortando. Oi? Não me assusta, Marilena, tá cortando tua internet, eu tô achando que é a minha. Não tá dando para te ouvir, Pro.
Eu acho que também a internet está falando. Para você. Como a minha, passar logo a bola para você. O nosso tema de hoje é inclusão, e eu já vou passar para o Chinho a bola para ele. Letícia, se acontecer alguma coisa com a minha, você comanda daí, tá? Por favor. Chinho, você está com a palavra. Ok. Boa noite, pessoal. É um prazer poder falar com vocês mais um pouco. É também um prazer poder falar pela segunda vez, logo depois da Luana, o que também dificulta um pouco a minha vida, né? Tem temas que são bem relacionados, são coisas que interessam aos dois temas, na realidade, e só que ela colocou a régua, o nível lá em cima, né? Então, por favor, se acalmem, que o show foi semana passada. Hoje eu vou falar um pouquinho das minhas experiências. Como a professora Marilena falou, eu sou do Rio Grande do Sul, sou da região sul, meu nome é Wilson, mas o pessoal me chama de Chinho normalmente, então fiquem à vontade. Eu estou no Rio Grande do Sul agora, sou natural de Montenegro, por conta da pandemia estou aqui com a minha família, mas faz 7 anos que eu moro em Florianópolis. Então eu vou contando um pouco da minha trajetória, da minha formação para vocês, trazendo alguns pontos do texto que vocês leram, do Boaventura, mas mais para dar uma pincelada com a questão do momento, da pandemia, e trazer isso para a questão das pessoas com deficiência, que como vocês vão perceber, eu vou tentar trazer algumas vivências minhas aqui, para de alguma forma contribuir para vocês, principalmente eu tenho visto que tem muitos alunos ingressantes da Unifesp participando aqui, então se eu puder colaborar para que vocês evitem cometer algumas gafes que eu cometi, alguns erros que eu cometi no início, então espero que seja interessante nesse sentido. Qualquer coisa, fiquem à vontade para falar, para abrirem o microfone aí, porque a ideia é dialogar um pouco com vocês. Então, a minha vivência com a educação especial, com a educação inclusiva, começou mais ou menos em 2007. Em 2006, eu me mudei de Montenegro para Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e para cursar licenciatura em música. Então, no segundo ano, eu tinha o primeiro estágio obrigatório, e eu fui realizar esse estágio em uma escola pública e com uma turma de primeiro ano do ensino médio. Nessa turma aconteceu a primeira situação que eu percebi que eu precisava buscar mais, me preparar para atuar junto a pessoas com deficiência. Naquela aula que eu fui observar, como eu não encontrei nenhuma aula de música para observar, que os professores permitissem a minha observação, eu assisti então uma aula de artes. Logo no início, a professora me aceitou, só que ela pediu que eu entrasse um pouco depois na sala e que eu ficasse no fundo da sala, sendo percebido o mínimo possível, para não interferir na aula, que segundo ela, os alunos iam dispersar se me percebessem ali. Então eu esperei a aula começar e fiquei bem no fundo da sala. Então eu não conseguia ter uma visão geral da turma, daqueles alunos mais da frente. Quando tocou a sineta para ir para o intervalo, todo mundo saiu correndo, né, aquela euforia dos alunos indo para o recreio, e eu percebi que uma aluna levantou e ficou arrumando os materiais numa classe próxima a ela. E aí eu vi que tinha um aluno debruçado na classe, e nesse momento eu fui levantando e indo em direção à professora, e eu devo ter feito uma cara muito apavorada, vendo aquela situação, porque a aluna terminava de arrumar os materiais daquele aluno e cutucou ele, e ele levantou literalmente babando. Ele passou a aula dormindo, tanto que eu não vi a presença daquele aluno, ele estava de cabeça baixa, debruçado ali na classe. Nesse momento, a professora olhou para mim e disse a seguinte frase: esse aí é sempre assim, mas com essa história de inclusão não dá para deixar de lado, né? E ali eu comecei a me questionar. Eu não tinha experiência como educador com pessoas com deficiência, eu já tinha trabalhado dando aulas de música como voluntário, já tinha trabalhado em alguns projetos sociais como voluntário. Eu não tinha conhecimento, mas eu sabia que aquilo ali não era inclusão. Então eu voltei para a minha universidade, depois daquela situação, aquele aluno era um aluno com síndrome de Down, e eu fui perguntar para os meus professores na época como eu deveria me preparar, como eu poderia agir numa situação como aquela, e eu não encontrei nenhum professor que tivesse também
uma formação ou uma experiência para me orientar naquele sentido. Eu tive 2 professoras, principalmente, que foram super interessadas, me sugeriram materiais, e na época logo me alertaram, inclusive a bibliografia é mais escassa nessa área. São as mesmas pessoas que estão produzindo, são os mesmos conteúdos. E quando eu apresentei um dos trabalhos de conclusão por semestre, os relatórios de estágio, eu lembro que 2 professores disseram, leva adiante tuas pesquisas e volta aqui para nos informar o que tu descobriu. Porque se a gente tiver algum aluno aqui com qualquer deficiência, nós não estamos preparados para atendê-los. Então, ali eu percebi o tamanho da dificuldade, mesmo para buscar uma formação, se eu quisesse me preparar melhor para trabalhar com essas pessoas. Eu fui atrás, então, de me aprofundar, de estudar, e eu vou citando para vocês na sequência aqui qual foi a formação que eu busquei, mas antes disso eu queria começar a pontuar algumas questões a partir do texto do Boaventura, quem leu. Ele traz a questão da crueldade do vírus, né, o nome, a cruel pedagogia do vírus, o que ele pode nos ensinar, esse momento que nós estamos passando. E antes de pensar no meio da educação, eu queria conversar com vocês, comentar, fazer com que vocês pensem, reflitam sobre isso. Eu comecei a conviver com cada vez mais pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com síndrome de Down, com autismo, e com a família dessas pessoas. Então, eu entendo que não é só a parte da educação que é afetada. Eu tenho, por exemplo, casais de amigos que têm filho com autismo. Um desses casais é um filho com autismo severo. Ele não verbaliza, ele não se comunica por meio da fala. Então, essa criança, se ela está com fome, ela chora, se ela está com frio, ela se revolta, ela demonstra de outras formas. E a família precisa descobrir, precisa tentar compreender isso. Essa família, ela já não tem um convívio social, porque eles cansaram de tentar sair, ir, por exemplo, num restaurante, e as pessoas ao redor olhar para elas, achando que é uma família que não dá educação para o filho. Então, isso é revoltante para quem convive com essa situação, porque sabe que afeta toda a família de modo geral. E esse é apenas um caso que eu cito. E nesse momento agora, muita gente já está voltando, né? Eu sei que é em São Paulo, principalmente, já está muita gente na rua, mas eu estou aqui há meses trancado em casa. E eu sempre, desde o início, eu comentava com a minha família, tá, agora nós estamos nessa situação, mas tem pessoas que eu conheço que sempre estiveram nessa situação. E quantas vezes as pessoas se questionaram sobre isso? Elas estavam numa quarentena obrigatória, porque elas não tinham um lugar para elas irem com o filho, por exemplo, que as recebesse da melhor forma. Elas eram olhadas com uma cara de desprezo, tendo essa visão de que era uma família que não educava o filho, o que estavam fazendo ali, estavam desrespeitando os outros. E isso, inclusive, às vezes, por pessoas próximas, por familiares. Então, essas pessoas acabam ficando nas suas casas, acabam vivendo uma vida reclusa, e não só agora. Isso é sempre. E esse é só um exemplo. Mais para frente aqui da fala, eu quero trazer para vocês outros exemplos, para que a gente possa se colocar no lugar dessas pessoas, e principalmente quem é educador, educadora, ou futuro educador, para pensar isso não somente na sua sala de aula, mas no restante da sociedade também. E aí fiquem à vontade, se alguém quiser comentar alguma coisa, podem abrir o microfone, podem... Eu não vou conseguir ficar acompanhando o chat aqui, mas se alguém quiser ir falando, fiquem à vontade. Então... Sim, desculpa eu interromper. Você falando aí, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo, Patrícia. Desculpa eu interromper, mas você falando aí, eu me revi, né, nessa situação também. Tá? Um estágio, em 2004, 2005, onde me jogaram numa sala de aula, juntamente com uma aluna com síndrome de Down. E, como você é estagiário, você não tem noção realmente do que como você vai proceder, o que você fará com aquela aluna em termos de aprendizagem, né? Sim. E só me disseram assim, a gestora da escola falou o seguinte, boa sorte. Só foi isso, bem-vinda e boa sorte.
né? Então, dali, como eu já estava terminando a faculdade e procurando uma temática para minha monografia, foi justamente a inclusão de pessoas com necessidades especiais, né, dentro de uma escola pública. E eu vi você falando aí, realmente é um absurdo, porque as pessoas já olham para você com um trejeito, para a pessoa que tem as deficiências, com um trejeito de quem vou pegar e afasta, né? Então, você comentando isso, realmente temos que observar melhor. E em todas as salas que eu estagiei, sempre tinha um aluno com necessidades especiais. E eu sempre me interessei, saí procurando, na época só tinha Maria Tereza Montoan, que é o ícone, né, na inclusão, e saí pesquisando, vendo o que poderia ser feito, o que poderia ser mudado dentro de uma sala de aula e dentro da escola em si. E graças a Deus, os 3 meses de estágio que eu fiquei lá nessa escola, deu tudo certo. Ela saiu aprendendo, o ensino-aprendizagem dela desenvolveu bastante e foi ótimo, né? Tanto é que na escola em que eu estou agora, eu também tenho um aluno dentro da sala de aula com necessidades especiais, né? A necessidade dele é de um tipo em que, quando dá crise, ele falta uma semana dentro da sala de aula. Então, a abordagem é fazer com que a mãe também se interesse um pouco, porque, querendo ou não, tem muitas mães que a gente sabe que deixa ao léu a criança. Sim. Não se, né, não se prontifica a procurar ajuda, muitas vezes. Sim. E deixa a criança largada na mão do professor. E lá eu estava, né, fazendo um trabalho com a mãe, principalmente, para que ela realmente convivesse e vivenciasse também dentro da sala de aula. Então, ela tinha permissão para assistir às aulas e observar o que era feito com ele, né? Mas com a pandemia, então, eu não sei nem como é que anda, infelizmente, o processo de aprendizagem desse aluno. Sim. Né? Então, é uma coisa muito interessante, a inclusão. E temos realmente que ir atrás de políticas públicas para que realmente desenvolvam mais projetos, né? Para que estagiários e professores, realmente em si, tendem a auxiliar melhor no ensino-aprendizagem desses alunos. Sim. Tá? Mas pode continuar. Obrigado pela tua fala, Patrícia. Até vou aproveitar o gancho. Hoje não vai dar tempo, a ideia não é uma aula aqui, talvez a gente consiga conversar um pouco mais nesse sentido sobre inclusão no evento que vai ter, que eu vou fazer uma participação também em um dia do evento, depois a professora pode comentar um pouquinho mais. Mas vocês perceberam que eu me refiro às pessoas como pessoas com deficiência. A professora Patrícia mencionou agora, é Patrícia? Patrícia, é isso. Mencionou pessoas com necessidades especiais. A gente pode abordar isso em outros momentos. É importante também trazer essa questão da fala. Quando a gente está num ambiente, eu, por exemplo, pesquiso isso, escrevo isso, existe uma evolução na nomenclatura. Então, durante um tempo, foi pessoas, muito antigamente, se chamavam de pessoas incapazes, incapacitados, as pessoas eram afastadas da sociedade, porque a família escondia essas pessoas da sociedade, era motivo de vergonha. Então, isso tudo vai evoluindo, a gente vai evoluindo como ser humano e como estudantes também da área, e a gente vai repensando as nomenclaturas. Então, já foi pessoa com deficiência, pessoa com necessidade especial, com necessidade educacional especial, portador de deficiência. O último termo, então, utilizado era portador de deficiência. Aí, falando rapidamente aqui, o que se questionava era a questão de portar. A gente não porta uma deficiência com a ideia de que a gente pode largar a hora que quiser. Portar é isso, né? Então, a pessoa que tem essa deficiência, ela carrega aquela condição com ela pelo resto da vida. Então, a gente precisa considerar também essa pessoa com essa característica, uma característica apenas diferente, e não como algo que vai
atrapalhar ou comprometer ou tornar essa pessoa incapaz. Então, hoje a nomenclatura, quando eu utilizo pessoa com deficiência, é porque é a nomenclatura que vem sendo utilizada atualmente, mas eu sempre digo, por exemplo, se eu fosse dar uma palestra para pais de pessoas com autismo, e as pessoas falam, ah, meu filho é especial, ou com síndrome de Down, eu tenho uma criança especial. Naquele ambiente, eu não estou lá para ensinar nada para aqueles pais, eu estou para tentar colaborar. Eles já têm um sofrimento enorme, eles não estão ali para aprender como se referir ao filho. Não é essa a questão. É importante para nós, do meio da educação, conhecermos terminologias na hora de escrever, na hora de darmos uma palestra no ambiente da educação, mas vocês vão ver, alguns momentos, algumas pessoas utilizando uma terminologia ou outra, vocês sabem que são essas pessoas, então, que têm essas condições diferenciadas, digamos assim. E eu comentei junto dessas pessoas, as pessoas surdas. Isso daria uma aula à parte, porque as pessoas surdas que se identificam com a comunidade surda, elas não se consideram pessoas com deficiência. Elas se consideram pessoas que fazem parte de uma minoria linguística, consequentemente possuem uma cultura própria. Mas pela legislação, no ambiente da educação, a gente menciona essas pessoas junto, pensando na questão de acolher todas essas características diferenciadas. Mas, por favor, se vocês forem participar da comunidade surda, utilizem surdos ou pessoas surdas, porque essas pessoas vão se sentir ofendidas se forem chamadas de pessoas com deficiência auditiva. E como saber quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que utilizam a Libras, que lutam pelas causas, que fazem parte ali daquela comunidade, daquele grupo. Claro, tem as pessoas que se identificam como deficientes auditivas, mas essas normalmente não vão utilizar Libras, não vão participar desse grupo de surdos, então facilmente vocês vão identificar essa diferenciação que precisa ser feita. Falando disso, aproveitando então a fala da Patrícia, é isso que ocorre. A gente, muitas vezes, é exposto a uma realidade para a qual nós não fomos preparados. Mas aí eu pergunto para vocês também, a gente pega uma sala com 40 alunos, se a gente for olhar e tentar dar uma aula que atenda aqueles 40 alunos, a gente tem certeza que vai conseguir? Eu tenho certeza que não. Hoje, por exemplo, aqui na minha fala, pode ser que ajude 30 pessoas, mas pode ser que não ajude também essas 30 pessoas. Pode ser que essas 30 pessoas achem uma bobagem, que auxilie apenas uma. A gente não tem o controle sobre como isso é visto, sobre como cada pessoa percebe aquele conteúdo que está sendo transmitido, qual o nível de conhecimento daquela pessoa naquele ambiente, dos alunos, então, pensando a realidade da família. Muitas vezes o aluno vem para a nossa aula com fome, vem com um problema em casa, ele não está nem ali na aula, ele está com a cabeça em outro lugar. E pensando nisso, em pessoas sem deficiência, a gente já não consegue dizer que a gente conseguiu dar uma aula que realmente atenda a todas as pessoas. Mas o que a gente faz? A gente não tira aluno da sala. A gente tenta dar a melhor aula possível. Da mesma forma, com pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que o professor pode falar que ele não está preparado, isso é verdade. Mas ele não pode dizer, como eu já ouvi muitas vezes, essa vivência que eu tive foi em 2007. Nós estamos em 2020 e eu ainda ouço pessoas dizendo, professores dizendo, ah, mas eu não escolhi trabalhar com pessoa com deficiência. E o que eu sempre falo é que se a pessoa acha que pode escolher aluno, ela tem que repensar a escolha da profissão. Porque ela não pode chegar na sala e dizer, não, esse aluno eu quero, não, esse eu não quero. Ah, que turma boa, todos os alunos se interessam, participam. Sim, é a turma perfeita, é a maravilha que todo professor queria. Todo aluno ali concentrado, focado, querendo aprender naquele momento. Mas essa realidade não existe. Então, também, às vezes, eu participo de bancas, avaliando trabalhos, tentando colaborar, e vem aqueles trabalhos, principalmente na área da música, que é a minha primeira formação, dizendo assim, e os trabalhos foram excelentes, toda a turma participou e todos saíram felizes. Não é verdade, eu não preciso estar naquela sala para saber que não é verdade. A pessoa não tem como dizer que todo mundo participou e todo mundo saiu feliz, porque é subjetivo demais e é generalista demais. Sempre vai ter alguém, como eu falei, que vai perceber aquele conteúdo de uma forma diferente, que vai ter
uma dificuldade diferente. Então, por isso também, em determinado momento, se utilizou necessidade educativa ou educacional especial, porque as pessoas consideravam aquele ambiente educacional tinha uma necessidade especial. Mas o que se questionou naquele momento era, mas não tem, todas as pessoas não têm um momento que tem uma necessidade especial? Daqui a pouco uma tem uma necessidade com relação à matemática, várias têm, outras têm com a língua portuguesa, não seria uma necessidade também? O que a gente está querendo falar? O que a gente está querendo dizer com necessidade especial nesse contexto? Então, a ideia de pessoa com deficiência que se usa hoje também é para não mascarar, para não dar aquela ideia de que a deficiência é algo ruim, que continua precisando ser escondido. Então, a pessoa especial, como se vê muitas vezes na televisão, fazer uma matéria, pessoas deficientes tirar o D e colocar eficientes. Ou é o lado do coitadismo, da pessoa que não tem condições de participar da sociedade, de realizar as atividades, ou é o lado do super-herói, que aí as pessoas com deficiência também não gostam, porque aí colocam todo mundo naquele nível assim, olha lá o fulano, ele é cadeirante e ele consegue fazer, por que tu não consegue? Porque a realidade do fulano é outra, a vida dele é outra, eu não sei como ele conseguiu. Então a gente acaba tendo que cuidar esses dois lados, esses dois extremos. Tanto tratar como um coitado, como um incapaz, como tratar como uma pessoa também, nossa, é um super-herói, é um exemplo, que isso também não é bom. A pessoa está fazendo o melhor que ela pode com as condições que ela tem, com as características dela. Assim como eu, como qualquer um de vocês. Nessa questão das vivências da sociedade, eu tenho mais uns 2 casos aqui que eu gosto de mencionar também. Quando eu fiz a licenciatura, depois eu percebi que eu precisava me preparar mais. Eu fui estudar, então, na empresa onde eu comecei a trabalhar com educação dentro de uma empresa, o SESI, na Fiergues, em Porto Alegre, tinha alguns surdos. E lá, um professor surdo, ele ministrava aula de Libras. Lá eu comecei a ter o primeiro contato, então, com Libras. E esse é um dos casos que eu gosto de mencionar, porque eu tenho uma tia surda. Hoje também o meu tio, o marido dela. E aí vocês podem pensar, nossa, mas tu não conhecia Libras tendo uma tia surda? Não, não conhecia, não precisava. A minha tia é oralizada, como se diz, ela se expressa por meio da fala, e ela faz leitura labial. Ela perdeu a audição quando ela tinha 6, 7 anos, por conta de meningite. Então ela já sabia falar ali um pouco, já conhecia a língua, ela foi evoluindo, percebendo as palavras, percebendo as pessoas ao redor, e ela sempre se comunicou assim. E a minha mãe deve ter uns 10 irmãos, ninguém se comunicava em Libras com ela. Então, para mim, sendo uma criança, cresci naquele ambiente, ela não mora na mesma cidade que nós, nunca foi uma necessidade. Nunca foi algo que eu percebia como necessário para me comunicar com a minha tia, porque ela fala bem, eu consigo entender, e ela faz leitura labial e sempre conseguia me entender. Só que essa não é a realidade das outras pessoas. Muitos surdos não gostam de fazer leitura labial, a maioria não gosta de oralizar, porque eles eram forçados aí para fonoaudiólogos, para aprender letra por letra, depois a sílaba, então era algo cansativo, era algo chato. E aí eu podia mencionar vários casos que eu conheci de pessoas que conseguem falar e se negam a falar, porque elas querem se comunicar na primeira língua delas, que é a Libras. Então, eu podia contar uma história bonitinha, que aí eu aprendi para me comunicar com a minha tia, mas não é verdade. Melhorou a relação com a minha tia, mas nunca foi esse o objetivo, porque eu não sabia que precisava. Então, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente não se dá conta de uma realidade que está próxima de nós. Então, também é esse o meu papel, é esse o papel de vocês, como professores, professoras, de alertar as outras pessoas para olharem para isso. E aí eu lembro também, nesse momento, se fala muito, trazendo a questão da fala da Luana, eu até já conversei com ela sobre isso, se fala muito da questão do lugar de fala.
de deixar, então, a pessoa que vive aquilo falar por ela. E tá tudo certo, isso é ótimo. Não faria sentido, semana passada, por exemplo, eu falar sobre a realidade das pessoas negras, das pessoas pretas no Brasil, tendo a Luana, que vive essa realidade. Não faz o menor sentido. Da mesma forma, existe uma fala entre as pessoas com deficiência, que é o nada sobre nós sem nós, que é a ideia de que nada seja decidido por elas, sem a participação delas, sem a presença delas. Porque isso ocorreu durante muito tempo. Ainda lembrando da questão da surdez, essa semana que passou, aí, dia 26, foi o Dia Nacional dos Surdos, dia 24, comemoração do Dia da Língua Brasileira de Sinais. E na história, no Congresso de Milão, em 1880, ocorreu isso. É um marco na história das pessoas surdas. Se reuniram professores para definir qual seria o melhor método para ensinar alunos surdos. E naquele congresso se conta que havia apenas um professor surdo. Então os professores ouvintes decidiram que o melhor método não era utilizar a língua de sinais para as pessoas surdas. E é a partir de situações como essa que hoje a gente vê falar muito dessa questão do nada sobre nós sem nós. Mas aí também, mais uma vez, a gente tem que cuidar os extremos. É interessante que uma pessoa com deficiência fale sempre que possível. É interessante que uma pessoa negra fale sempre que possível. Mas nem sempre a gente vai vivenciar essa realidade. E a gente não pode se esconder atrás da ideia de que, não, eu não sou uma pessoa negra, uma pessoa preta, eu não sou uma pessoa com deficiência, então eu não posso falar, eu não tenho nada a ver com isso. Não, no ambiente de sala de aula, principalmente, muitas vezes não vai haver uma pessoa com essas características. E a gente vai vivenciar algumas situações, algumas falas que são preconceituosas, e a gente tem sim que interferir. Então não dá para confundir a questão do lugar de fala com a nossa isenção de tomar partido por algo que influencia toda a sociedade de modo geral. Então, quando eu vou para a sala de aula, é importante da minha parte alertar questões contra o racismo, contra o preconceito, contra as pessoas com deficiência, porque muitas vezes, na família, as crianças não vão ter aquela conversa, não vão ter contato com aquela realidade. Então, se possível, na minha aula, eu puder levar a Luana para falar, perfeito. Mas se eu não puder, eu não vou poder fugir da responsabilidade de alertar um aluno que ele está tendo uma postura errada, que ele está cometendo um ato racista, preconceituoso, que ele está tratando mal uma pessoa com deficiência. Então, a gente tem que ter esse cuidado, colocar as pessoas sempre falando por elas mesmas, quando for possível, mas quando não for possível, a gente tomar o nosso espaço também, o nosso lugar, para fazer com que, no mínimo, seja mais fácil a vida dessas pessoas. E aí, mais uma vez, eu trago essa realidade que a gente está vivendo agora. É muito comum também, a gente está vendo as lives agora com presença de intérprete, mas eu sempre questiono, só agora que viram que as pessoas surdas, por exemplo, poderiam querer participar de um evento cultural? Não, né? A gente sabe, se a gente for bem correto e falar abertamente, não estão fazendo, a maioria não está fazendo isso pensando nas pessoas que realmente serão afetadas com esse novo formato. Elas estão pensando na visibilidade do produto delas. Tem muita gente falando, olha que bonito, tem um intérprete de Libras, olha, ele pensa nas pessoas, tem ali um intérprete de Libras. E não é verdade, está pensando na visibilidade do produto daquela pessoa. Então a gente tem que ter esses cuidados e tentar que isso ocorra na nossa sociedade, não somente em momentos pontuais como esse, mas que isso se torne uma realidade. E aí tem uma outra situação que eu queria trazer. Depois desse momento de aprender Libras, ali, ter um ano de estudo com aquele professor, eu já comecei a fazer uma especialização em educação inclusiva, aí comecei a pesquisar questão de eventos que pudessem incluir pessoas com diferentes características, surdez, cegueira, cadeirante. Então, eu fiz essa primeira especialização em educação inclusiva,
e uma especialização em gestão cultural, pensando aí diretamente nos eventos, buscando situações para perceber como essas pessoas eram incluídas ou não nesses eventos. E aí depois eu fui em 2013 eu mudei para Florianópolis para cursar lá o mestrado em música. Minha ideia inicial era cursar o mestrado em educação, para ser mais amplo, que a música para mim se tornou apenas uma ferramenta a mais para trabalhar a inclusão. Mas era muito fechado, os lugares onde eu observei, onde eu tentei, os professores não se sentiam à vontade para orientar ou a inclusão ou alguém que viesse de uma formação da educação musical. E aí eu acabei indo para Florianópolis para estudar educação musical com uma professora que naquele momento pesquisava educação musical para pessoas surdas. E aí lá também eu acabei depois ingressando no bacharelado em Letras Libras, concluí o mestrado, ingressei no bacharelado em Letras Libras da UFSC, da Federal de Santa Catarina. Vou resumir um pouquinho aqui para não estender demais, mas lá eu comecei a ter contato, então, criar realmente amizades com pessoas surdas também. Fui atrás de estudar audiodescrição, fui trabalhar com pessoas cegas, surdo-cegas. Então, eu acabei vivenciando diferentes realidades. Eu não consegui ainda concluir esse curso, porque foi um momento conturbado na minha vida. Meu pai ficou muito doente, depois faleceu, então eu consegui concluir o mestrado ali, o curso eu tive que acabar interrompendo, mas eu continuo tendo contato, continuo trabalhando com essas pessoas e com essas questões. Então, eu lembro que em um momento eu tive que fazer um trabalho na universidade que era pesquisar acessibilidade para pessoas surdas em locais públicos. E aí o meu grupo pesquisou um cartório. E aí nós perguntávamos se a equipe se sentia pronta para receber pessoas surdas, e perguntávamos para os gestores como eles treinavam ou não, se não treinavam as suas equipes. E uma das respostas chamou bastante atenção, que o gestor, o gerente daquele local, ele dizia: não, nós nos sentimos preparados, a nossa equipe é pronta, e os surdos podem vir aqui, nós estamos prontos para recebê-los. Desde que eles tenham uma pessoa que acompanhe eles falando em Libras, né, interpretando o que eles falam em Libras, aliás, ou que eles consigam se comunicar por meio da escrita. Ou seja, eles não estão prontos para receber essas pessoas. Só que na cabeça deles, só o fato de dizer: não, podem vir aqui que a gente vai recebê-los, isso é estar pronto. Só que isso não é receber, não é estar pronto para receber uma pessoa. Isso é o mínimo. Eles não podem fechar a porta na cara de qualquer cidadão. Então não é o fato de dizer, de tentar se comunicar, de dizer: não, a gente vai tentar te atender, escreve aqui no papel. Isso não é estar pronto. Isso é o mínimo de boa vontade que qualquer pessoa tem que ter. Só que a gente tem essa coisa de: nossa, eu estou ajudando. Então, também via muito isso com as pessoas surdas, com as pessoas ouvintes, aliás, nesse ambiente, dizendo: eu ajudo os surdos, ou eu vim aprender Libras para ajudar os surdos. Não, a gente não vai ajudar ninguém. A gente vai aprender uma outra língua para se comunicar com aquelas pessoas. A gente tem que tirar essa ideia de tratar essas pessoas como menores, como inferiores. Elas não querem a nossa ajuda, elas querem respeito. Então, se a gente não sabe Libras, não tem problema, mas a gente não pode dizer que está preparado para receber na nossa empresa uma pessoa simplesmente porque abriu a porta para elas. Então, a gente tem que ter esses cuidados. A gente vê muito disso ainda na nossa sociedade. E muitas pessoas também comentam assim: ah, mas na minha cidade não tem surdo, por que eu vou aprender Libras? E aí eu lembro que eu estava já em Floripa, uma amiga minha me procurou pela internet e disse: ah, Chinho, tu estuda Libras, tu sabe Libras, não pode dar um curso aqui para nós? Eu disse: olha, eu não quero ser professor de Libras, eu quero aprender mais, eu quero usar nas minhas aulas como mais uma ferramenta, eu quero sempre que possível ter um professor de Libras junto comigo, ter um professor surdo de preferência, para ele falar da cultura dele, das vivências dele. Daí eu indiquei para ela alguns lugares que ela poderia procurar. Ela procurou e eu indiquei algumas coisas. Ó, se chamarem Libras de linguagem, já não vai, que está errado. São pessoas que não conhecem já o básico, não é linguagem, é língua.
Se chamarem os surdos de surdo-mudo, já não vai porque é furada também. É só surdo, não é mudo. Então, dei essas orientações e ela voltou para mim uns 15 dias depois dizendo, olha, eu realmente procurei e com aquelas orientações que tu me deu, eu não encontrei ninguém confiável. A gente quer que tu venha aqui fazer um trabalho. Então, eu comecei um projeto naquela época, que até vocês podem achar, ele está um pouco parado agora, mas eu pretendo revitalizá-lo em breve, que é um canal aí, tem umas 3 mil e poucas pessoas, eu acho, tem uma página no Facebook com 45 mil pessoas, mais ou menos, que é Libras para Ouvintes. E aí ele está um pouco parado agora porque eu colocava um professor surdo, que infelizmente a gente está com dificuldade de gravar novos materiais e tudo mais, porque ele voltou para o estado dele depois que ele se formou, lá em Florianópolis, inclusive. Mas o que, que aconteceu? Aí eu vim trabalhar aqui em Montenegro com essa empresa, uma unidade da JBS, uma empresa muito grande, e eles queriam contratar o primeiro surdo. E aí eu fiz esse trabalho, eu conversava com eles sobre a questão da cultura surda, sobre a questão das pessoas com deficiência de modo geral, e explicava a questão da surdez ser vista de uma forma diferente, e trazia os conteúdos do professor Leonardo, que participa nesse projeto, que é surdo, pós-graduado também na área de ensino de Libras. Eu trazia para eles em vídeo, explicava também, falava das minhas vivências. O projeto é Libras para Ouvintes. Eu acho que depois surgiu mais algum, mas vocês vão achar na página do Facebook, tem mais ou menos 45 mil pessoas, e o YouTube está com uns 13 mil inscritos, eu acho. E aí, o que aconteceu? Hoje... Puxinho, dá licença, que eu estou procurando no Facebook, né? Você nunca tinha falado isso, tem adoro uma comunidade com tanta gente, assim, um grupo com tanta gente. Olha, tem um que chama Libras para Ouvintes, que o símbolo é um azulzinho e tem um sinal com a mão, assim, um coração dentro. É esse? É esse. Ah, tá bom, obrigada. Eu acho que consegue por arroba Libras Ouvintes, consegue achar também o Instagram, 6 mil e poucas pessoas ali. Eu não comento muito porque a ideia, sempre que eu posso falar de outras coisas, assim, então eu me sinto meio de não falar de projetos meus, e como os projetos estão um pouco parados também, porque eu não estou conseguindo, pelo que eu expliquei, já colocar materiais, no início eu colocava quase diariamente, eu não tenho comentado, mas em breve eu pretendo revitalizar esse projeto, e um outro também, depois eu falo para vocês. Mas o que eu quero dizer com isso? Aquela empresa, naquele momento, queria contratar uma pessoa surda. Aí, hoje, eu já conversei com eles, isso foi mais ou menos 2015, eles já têm 5 ou 6, eu acho que estavam indo para o 6º surdo contratado. E eles já estão com dificuldade para encontrar pessoas surdas com as qualificações que eles querem e tudo mais para a empresa. Mas não era por falta de pessoas surdas na cidade. O que acontece? Essas pessoas, elas acabavam ou ficando sem emprego, porque as empresas não contratavam por não saber onde colocar aquelas pessoas ou como lidar com elas, ou essas pessoas acabavam trabalhando em empresa de amigos, de conhecidos. O mesmo acontece com o ensino de Libras. Muitas vezes não tem um espaço que ensine em uma cidade pequena, como aqui. Aí uma igreja acaba tomando a frente disso, coloca um intérprete, daí aquele próprio intérprete tenta ensinar o que ele sabe para as pessoas que se interessam. Então acabam criando pequenas comunidades dentro das comunidades maiores. É isso que acaba ocorrendo. E o que eu sempre trago como exemplo, se a gente for para fora do país, digamos para a Inglaterra, e a gente chegar num ambiente, a gente tenta se comunicar sem saber inglês, ou com o pouco que a gente sabe. E aí as pessoas percebem que a gente não está conseguindo. Elas não tentam se comunicar, nos olham de cara feia. A gente tenta mais uma vez entrar naquele grupo. A gente vai continuar indo lá? Não vai, a gente vai procurar um grupo de brasileiros que nos entenda, que nos acolha de uma forma melhor. É isso que ocorre com as pessoas surdas. Elas tentam participar da comunidade, tentam participar da sociedade de modo geral, e muitas vezes são excluídas, passam por situações de preconceito, por situações que
acabam até humilhando essas pessoas, então elas não voltam mais para aquele ambiente. Então, o que eu tento sempre alertar é que não existam essas pessoas, elas estão em lugares onde elas se sentem acolhidas. E falando basicamente da comunidade surda, é uma comunidade realmente muito unida, isso ocorre muito com os surdos. Também ocorre com pessoas cegas, com pessoas com outras características, mas com os surdos isso é bastante forte. O que eu costumo dizer também é como se eu fosse receber alguém na minha casa. As pessoas costumam dizer assim, mas se vier um surdo aqui, a gente chama um intérprete. Mas aí o surdo chega lá e não encontra o intérprete naquele momento. Tem que marcar um horário, ou tem que esperar, tem que voltar em outro momento. Um cadeirante chega num local e não tem a rampa, ou tem uma rampa que foi feita de qualquer jeito, porque existe uma norma para a construção daquela rampa, não é fazer de qualquer jeito. É tentar dar possibilidade da pessoa ir por conta naquele ambiente, chegar naquele espaço por conta própria, ou com um mínimo de esforço. Mas aí a pessoa chega lá e não tem uma rampa, ela não tem acesso àquele local. Ela vai voltar? Ela não vai voltar. Ela vai procurar um local que atenda melhor aquela pessoa. E aí muitos dizem assim, não, mas se a pessoa vier aqui, nunca teve um cadeirante aqui, então a gente nunca teve problema. Nunca teve uma pessoa surda aqui, então nunca precisou. Mas aí se eu convido vocês para minha casa, primeiro eu deixo vocês entrarem na minha casa e eu digo, tá, espera aí agora que eu vou providenciar uma água, um cafezinho, vou arrumar aqui a bagunça. Esperem. Não é assim que funciona. A gente tem que estar com o ambiente pronto para receber as pessoas. Dá a possibilidade das pessoas chegarem nos locais. E isso eu falo de modo geral. Claro que tem situações que a gente não tem como dar conta disso. Aqui, por exemplo, a professora Marilena já me perguntou, Xinho, tu quer que a gente corra atrás de um intérprete? E claro que é sempre o melhor, é sempre o ideal. Ter um intérprete, ter audiodescritor quando for necessário, mas a gente tem realidades diferentes, não dá para comparar o nosso cenário aqui com, por exemplo, uma live da Anitta, lá do Luan Santana. Eles estalam os dedos, é só fazer assim que vem o intérprete, né? Eles estalam os dedos e aí eles têm uma equipe para resolver aquilo. Agora, se eu quero gravar um vídeo meu, isso também é um dos motivos para o canal estar um pouco parado, eu queria colocar um intérprete no vídeo. Aí eu não quero fazer a função de intérprete, eu quero uma pessoa que esteja fazendo isso o tempo todo. Então, eu não queria eu gravar o vídeo, eu analisar os sinais, eu interpretar, eu queria dar essa visibilidade para o professor Leonardo, por exemplo, dentro do projeto, e eu falar das questões que eu, como ouvinte, vivenciei aprendendo a Libras, vivencio tendo parentes surdos, mas a gente nem sempre, então, tem esse cenário, o ideal, mas quando a gente puder ter, claro, é o melhor. Então, aqui, o que a gente falou? Não, se a gente perceber que as pessoas vão participar, que vai ter alguém que vai precisar, a gente tenta organizar, mas muitas vezes a gente vai deixar de fazer um evento porque não vai dar conta de ter audiodescrição, ter um intérprete, ter como pagar, ter como organizar mesmo um ambiente virtual para isso. Então, a gente tem que saber pesar as coisas, não é dizer, não, tá tudo errado, não é isso. A gente tem que ter consciência dessas questões, dessas dificuldades. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente abre, por exemplo, um restaurante, a gente tem que saber que aquele restaurante é aberto ao público. Não diz que é aberto ao público que não seja cadeirante, cego, surdo. A gente não define isso. Não pode definir isso. Da mesma forma, se a gente quer ir para a sala de aula e escolher que não vai ter aluno surdo, que não vai ter aluno cego, com síndrome de Down, então a gente escolha então outra profissão, porque ali a gente não tem essa possibilidade. A gente não pode ter essa possibilidade de escolher aluno. Eu lembro também de uma situação de sala de aula, que uma professora me contou que ela chegou um dia para dar aula dela, tinha um aluno surdo, e aí naquele dia era uma semana de comemoração na escola e eles resolveram reunir algumas turmas. E aí essas turmas se reuniram para assistir um filme. E o aluno sentou lá e começou a assistir, era um filme nacional, ele pediu para colocar legenda.
Aí foram lá, olharam, não tem legenda. Daí ele disse, tá, então eu posso sair, posso ficar no pátio, posso ir para a biblioteca. Não, a gente não pode deixar ninguém sair, tem que ficar todo mundo junto. Aí ele começou a escrever, a desenhar, ele gostava de desenhar, começou a desenhar no caderno dele. Daqui a pouco veio uma professora e disse, não, tu não pode desenhar, tem que prestar atenção no filme. Ele disse, mas eu não estou entendendo, porque não tem legenda, não tem como participar, como prestar atenção. Moral da história, para encurtar, esse aluno foi retirado da sala por mau comportamento, porque ele não estava prestando atenção na sala, na aula, no vídeo. Então a gente vivencia isso faz poucos anos, a gente vivencia isso até hoje. Não é só, então, citar situações de livros de história, de discriminação contra pessoas com deficiência. A gente vive isso até hoje. Então a gente tem que ter esses cuidados, não só na sociedade, mas de modo geral, não só na educação, mas de modo geral na sociedade, porque a gente sempre pode presenciar situações dessas. E aí também, falando da educação, eu lembro de uma parte que o Boaventura traz no material que eu recomendei para vocês, que ele fala que os intelectuais, entre aspas, eu não gosto desse termo porque a gente acaba elitizando ainda mais o meio acadêmico e o ensino, a educação, o acesso à informação, mas ele diz que os intelectuais, e nós podemos nos considerar, porque nós estamos em um ambiente acadêmico, falam do mundo sem estar no mundo, não estando no mundo. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Então por isso hoje eu estou tentando trazer para vocês muito mais do que citações, do que uma aula realmente, trazer vivências minhas. Porque eu acho que a gente agrega, a Luana semana passada, ela agrega muito mais, agregou muito mais falando de coisas que ela percebe, que ela sente, do que ela simplesmente trazer a fala de um teórico. Da mesma forma, eu acho que eu contribuo muito mais falando de coisas que eu vivenciei do que falando de algo que eu li. Porque a gente acaba, como a Patrícia mencionou, verificando as mesmas pessoas, escrevendo sobre as mesmas coisas. E aí eu queria, como uma sugestão para os alunos que aqui estão, vocês vão falar muito de currículo Lattes, de precisar produzir. Produzam, façam o que vocês puderem, mas pensem que precisa chegar em alguém aquele trabalho, que ele precisa tentar trazer algo. Não é só produzir para o nosso ego, produzir para encher o currículo Lattes. Eu agora que estou voltando a pensar nisso, que estou me encaminhando para um doutorado, porque eu andava, sem meias palavras, meio enojado dessa situação de só produzir para ficar entre o mesmo grupo, para inflar o ego. Aí a gente produz isso, produz aquilo, tá, e aí? Em vários grupos que eu participo, e esse grupo aqui, mais uma vez, eu elogio. Tem um grupo da UERGS aqui, estadual do Rio Grande do Sul, que eu participo, que produz bastante nesse sentido e faz chegar nas pessoas, e esse grupo aqui de vocês também tem produzido bastante. Esse grupo nosso, né, porque eu já tenho participado bastante aqui. Então isso é muito interessante, não produzir para ficar entre as mesmas pessoas, porque a gente precisa fazer chegar nas famílias, chegar nos alunos que estão em outros níveis da educação, chegar nos professores que não tiveram acesso a esse ambiente que a gente tem. Tem falas que saem aqui que são muito interessantes e que nunca vão chegar nessas pessoas, porque elas não vão ir atrás de ler um artigo, de procurar o que o Wilson está produzindo, o que está sendo produzido agora sobre educação inclusiva. Então, sempre que a gente tiver espaços como esses, é importante que a gente consiga levar adiante isso. Então, falem sobre o mundo, produzam os materiais, mas estejam no mundo, tentem vivenciar isso, para então produzirem a partir daquilo que vocês viram, daquilo que vocês sentiram. Isso é o melhor, que talvez eu poderia recomendar para vocês. Aceitem se quiserem, mas eu acho que isso ajuda muito mais a vocês e as outras pessoas. Porque a gente vê muito essa produção que acaba ficando sempre entre os mesmos. Só para dizer, eu produzi 20 artigos esse ano, tá, mas e aí? Eu cito a Marilena me cita, eu cito a Luana, ela me cita, e assim a gente vai criando um grupo e não chega em quem poderia chegar, em quem deveria chegar. Então, tenham esse cuidado.
para que possam contribuir com mais pessoas, né? Tem tanta coisa para falar aqui também como sugestão para vocês no meio ambiente, no meio da educação de modo geral, que a gente pode pensar as pessoas não de uma forma, não somente de acordo com as características individuais delas, pensando em adaptar tudo, pensar que sempre quando tiver alguém com deficiência eu vou ter que adaptar a minha aula. Tem muitas coisas que a gente já tem no dia a dia que a gente nem se dá conta, que a gente pode trabalhar com todos e fazer com que aquelas pessoas não se sintam excluídas. Hoje se fala muito em ensinar Libras, por exemplo, na sala de aula. A gente ainda tem uma carência muito grande de professores, de intérpretes, então essa realidade ainda está um pouco longe. Mas a gente pode trabalhar Libras dentro de uma aula de história, por exemplo. Eu citei há pouco o Congresso de Milão. Por que a gente não pode falar que naquele congresso ocorreu tal e tal coisa e trazer para a questão da Libras, trabalhar junto com a língua portuguesa? Tem muita gente que usa esse sinal aqui e não sabe que é um sinal que ele é utilizado a partir da língua americana de sinais. Então, o que é isso? Isso é um empréstimo linguístico, a gente pode falar de empréstimo linguístico, de estrangeirismos que a gente utiliza na língua portuguesa. É exatamente o I love you. Então, a gente pode explicar isso para as pessoas, não necessariamente numa aula de Libras. A gente pode ir colocando conteúdos dentro da nossa aula. Outro exemplo que poderia trazer aqui, o soroban, o ábaco, ele é visto hoje como um material para pessoas cegas. Ele não foi criado para isso, mas ele acabou ficando para essa questão. Ele pode ser utilizado como uma forma mais lúdica de trabalhar questões matemáticas na sala de aula. Não precisa ser separado. Tudo a gente pensar, não, eu tenho que pensar agora uma aula específica para aquela pessoa. Também não é assim, porque aí a gente vai sempre alegar que a gente não está preparado para trabalhar com autismo, com síndrome de Down, com cegueira, com surdez. E eu encontro muito isso também quando eu vou dar palestra ou curso, que as pessoas querem um passo a passo. Ah, eu tenho um aluno com autismo, pode me dizer como eu trabalho com ele? Não. Ah, mas como assim? Tu não estuda para isso? Tu não é da área? Sou, mas estaria mentindo se eu dissesse que tem como fazer isso. A gente já não pode dizer qual a forma correta para trabalhar com a Letícia na aula de português, porque eu não sei se ela gosta mais de ouvir a explicação ou de ler um conteúdo. A gente não se questiona da forma como a pessoa percebe, compreende melhor as coisas, já com os alunos sem deficiência. E assim a gente acaba não se questionando também sobre as particularidades das pessoas com deficiência e as particularidades de cada deficiência. Exatamente, Maria Cristina, cada ser é único. E quando a gente fala de uma deficiência, isso entre aspas, é mais único ainda. Porque, como eu disse, eu tenho um casal de amigos que tem uma criança que é um autista, como se diz, uma pessoa com autismo que não verbaliza, não verbal. Mas eu conheço um outro casal de amigos que tem um filho com autismo, que ele se comunica por meio da fala, tranquilamente, ele socializa, ele interage. Então, tem diferentes níveis, são nuances diferentes em cada situação. Não tem como dizer como trabalhar com cada pessoa. Mas a gente tem como se preparar, tem como conhecer aspectos de cada situação, tem como conhecer, por exemplo, tem como saber que se eu chamar uma pessoa que se identifica com a comunidade surda, se eu chamá-la de pessoa deficiente, ela vai se ofender, e aquilo vai dificultar a minha interação com aquela comunidade. Tem como saber que uma rampa, como eu já fui em uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, tinha um primo meu junto na formatura, ele olhou para mim e disse, Chinho, e essa rampa aqui era muito íngreme. Nem com uma pessoa empurrando a cadeira de rodas, a pessoa ia deslizar ali. Então, não é simplesmente ter uma rampa, tem um padrão. Assim como tem as normas e técnicas ali da Associação Brasileira para escrever um artigo, tem também para isso da questão da acessibilidade. Então, a gente precisa ter esses cuidados.
tem para a questão do piso tátil também. Não é simplesmente ter um piso ali no meio de qualquer jeito, não. Aquilo precisa levar para algum lugar, precisa identificar uma situação. Tem diferentes tipos para cada situação, para demonstrar cada situação. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa estudar isso para estar mais preparado, para aí não excluir ninguém. Então, tentar realmente receber da melhor forma possível. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu não paro, vou misturando o assunto, né, porque é muita coisa. Outro ponto que eu queria mencionar também, alguém quer falar alguma coisa? Não? Muriel, quem é? Mariel. Tá ali atento. Carol, que estava pronunciando. Eu vi que tem 100 mensagens aqui no chat, gente, mas eu não estou conseguindo olhar. Se alguém tiver feito alguma pergunta, o pessoal puder me passar. Está sob controle o chat, Chinho. Pode ficar tranquilo. Ah. Outra questão também que eu queria trazer, principalmente para os professores que estão aqui e que pretendem continuar no meio acadêmico, é a questão da fala que a gente acaba sempre precisando dizer que nós somos professores e pesquisadores. E eu ainda sonho com o momento em que a gente vai poder dizer que nós somos professores, sem ter essa diferenciação. Então, é nesse sentido que eu falo de pesquisar, de estudar. Obviamente, a gente pode ser um pesquisador e não dar aula. Isso ocorre muito. Mas eu acredito que a gente não possa ser professor, ser educador, educadora, sem ser pesquisador. Porque senão a gente vai parar no tempo. E é nesse sentido que eu falo que a gente pode se sentir despreparado, a gente pode se dizer não estando apto para trabalhar com pessoas com deficiência ou com determinada deficiência, mas a gente não pode usar isso como uma defesa, como uma justificativa para não ir atrás de melhores formas de trabalhar com essas pessoas. Então, infelizmente, eu ainda preciso dizer que eu sou professor e pesquisador, porque eu estou estudando, porque eu estou pesquisando. Mas eu espero que a gente possa dizer que nós somos professores e que já esteja subentendido nessa fala que nós somos também pesquisadores. Porque a gente tem que estar sempre pesquisando para se atualizar. Imagina se a professora Marilena tivesse parado de estudar, desse a mesma aula que ela deu lá na primeira aula dela. Não teria cabimento. Mas, infelizmente, a gente ainda vivencia situações assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado e que essa diferenciação ocorra só para esse público externo que muitas vezes não compreende que o professor, além de dar aula, ele precisa continuar sempre estudando. Então, a gente acaba falando que somos professores e pesquisadores. Mas que entre nós isso fique claro, que a gente pesquisa sempre para melhorar as nossas práticas. Então, isso faz parte do lecionar, né, do ensinar. Silvana, às vezes pisca aqui alguma coisa, eu consigo ver, para não perder a atenção, né? Muito obrigado, Silvana. A gente vai tentando, eu tenho aprendido muito com todos vocês aí, a gente vai tentando melhorar, ela falou, um ótimo professor. Tenho certeza que todos que estão aqui, a essa hora da noite, ou já são ou serão ótimos professores. Porque enquanto muita gente está acomodado, achando que fez uma graduação, ou mestrado, ou doutorado, e isso basta, vocês estão aqui num horário que podiam estar olhando filme, Netflix. Então, eu aproveito também para agradecer, como eu disse, a minha fala não foi que nem a da Luana na semana passada, mas eu acabo trazendo tantas coisas que para mim se confunde, não tem mais o que é educação, o que é a sociedade, não tem mais como eu falar das pessoas surdas sem me sentir próximo, não tem como falar de cego sem me sentir próximo. Então eu tentei trazer um pouquinho para vocês dessas vivências, porque hoje quando ofende uma pessoa cega, me ofende. Quando desrespeita uma família de uma pessoa com autismo, me desrespeita. Quando ofende uma pessoa surda, me ofende também, porque essas pessoas, elas fazem parte da minha vida, elas não são pessoas que eu estou falando, das quais eu estou falando para colocar no meu artigo. São pessoas que eu
convivo com elas, que eu entendo o que elas estão passando, ou que eu mesmo já passei junto a elas. E aí a gente podia ficar aqui falando de várias situações que a gente vivencia, que eu já vivenciei, e que a gente muitas vezes não se dá conta da nossa sociedade, do quanto nós não estamos preparados como sociedade e como escola também, como educadores, como ambiente de educação, para acolhermos essas pessoas da melhor forma. Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído um pouquinho para vocês. Estou à disposição aqui para perguntas, para poder colaborar ainda com alguma questão. Mas eu quero que vocês sempre aproveitem quando tiverem a oportunidade, tiverem pessoas próximas de vocês, como pessoas com deficiência, que possam fazer falas nos ambientes onde vocês serão educadores, educadoras, pessoas negras que possam fazer essas falas, que possam ocupar esse lugar de fala, mas quando esse lugar não puder ser ocupado por essas pessoas, por falta de ter essas pessoas próximas, falta de disponibilidade delas, que vocês ocupem esse lugar e que vocês demonstrem que, como eu falei, quando ofende alguém com deficiência, me ofende. Quando ofende alguém também por questão racial, também me ofende. Por outras questões, me ofende. A gente tem que ter essa consciência que, no nosso ambiente, a gente precisa estar preparado para, no mínimo, coibir situações de preconceito, se a gente não tiver outra forma de agir, de trabalhar. E o preparo a gente vai buscando, e eu estou sempre me preparando também. Tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que têm um conhecimento nessa área também, que têm vivências e que poderiam estar aqui no meu lugar falando agora. Então, por favor, alguém fala alguma coisa que eu não sei se estão... Eu falo, Chinho. O Chinho tocou num ponto muito crucial, que é a produção pela produção. Quem está nas universidades sabe que isso é uma questão muito séria, porque a gente entra na universidade como professor, mas é cobrado enquanto pesquisador. Por isso que ele falou que ele estava enojado disso daí. Então, a gente sabe que em muitas universidades são feitos assim, aconchavos, de tal forma que se combina assim: Chinho, tudo que você produzir, você coloca o meu nome, o da Letícia, tudo que a Letícia produzir, ela coloca o meu nome e o do Chinho, tudo que eu produzir, eu coloco o nome da Letícia e do Chinho, e assim a gente tem 3 produções no ano, porque a gente só sobrevive com produção. Ninguém quer saber o número de horas-aulas que a gente deu no ano, mas sim quantos artigos a gente produziu. E o que vale realmente são artigos. Então, isso acaba com a vida da gente, né? É uma coisa muito chata. E o que ele disse, o que a gente precisa é chegar a levar esses estudos, essas pesquisas, até a população que interessa. Esses encontros que nós temos feito, semanais, têm esse objetivo. E o encontro que a gente vai fazer nos dias 15 e 16 também. A gente tem procurado chegar até o professor das escolas públicas, particulares, do ensino, da educação infantil, do ensino fundamental, do médio, e da educação superior também. Então, não ficando entre 4 meses nos gabinetes dos professores, só estudando. Então, nós estamos procurando, inclusive, trocar experiências com vocês e conversar. Eu acho que o Chinho tem uma experiência muito interessante, porque a experiência dele se confunde com a vida dele, né? Então, ele vai contando e ele vai mostrando como que a inclusão foi entrando na vida dele. Não é uma coisa artificial, olha, eu fui lá e estudei a Mantuan, e daí eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Ele se deparou com uma criança autista. E daí ele falou, olha, eu tive que estudar isso, como a Patrícia contou. É o que acontece com cada professor. A gente chega lá, Fernanda Esturion também escreveu aqui, todo ano tem uma criança na sala de aula, seja autista, síndrome de Down, surda, seja o que for, e a gente tem que se virar. A gente tem que se incluir.
né? Eu acho que a inclusão começa pelo professor, porque essa é a realidade. Então, a gente tem que se incluir. Meus filhos tiveram a oportunidade de estudar em salas de aula que tinham crianças com síndrome de Down, os dois, tanto a minha filha quanto o meu filho. E isso foi um processo muito interessante para eles, de sociabilidade, porque eles também aprenderam a conviver. Era uma escola que trabalhava muito bem a questão de envolver as outras crianças com aquela criança que tinha síndrome de Down. Um desses meninos que tinha síndrome de Down chegou ao ensino superior. Mas por quê? Porque era uma escola que incentivava, e os pais também incentivavam muito o menino. Ele chegou a escrever livro, tudo. Então, é muito legal quando a gente consegue ver essas histórias, né, interessantes. E a história do Chinho, ela encanta a gente, né? A gente vai se envolvendo. E vocês viram que ele tem muita coisa para contar. E por isso mesmo, a gente tem uma novidade aí para contar que a Letícia vai dizer para vocês. Mas eu li aqui uma coisa, espera um pouquinho. Maria Cristina da Silva. É Unifenas, tudo bem. Sei que fosse da Unifal. Lê, você está com a palavra, conta aí o que a gente tem de novidade. Você quer falar, Chinho? Pode falar. Posso só falar rapidinho? Claro, você está com a palavra é sua hoje. Eu vou tentar deixar aqui ao lado, eu vou fazer um pedido, então, já que o pessoal manifestou interesse. Eu acho que já acharam as páginas de Libras ali, o canal de Libras, né? Então, quem puder se inscrever, eu prometo que eu vou tentar ver com o Leonardo e eu mesmo colocar mais conteúdos ali. E tem um outro canal que eu estou abrindo de uma forma mais ampla. Eu abri esse canal e ainda não coloquei conteúdos, tem só um vídeo pequeno de abertura, que é Escola de Educadores. Eu vou tentar colocar o link aqui ao lado. O Everton tá dando uma ajuda ali já. Só para você saber, Chinho, eu já fiz um apelo aqui no nosso grupo, Movimentos Docentes, e todo mundo vai te ajudar a manter os projetos, viu? Vamos procurar conteúdo, eu não sei como a gente vai te ajudar, mas a gente vai ajudar de alguma forma para manter isso vivo, porque a gente nem sabia que existia, então a gente vai ajudar de alguma forma. É isso que eu dizia, assim, eu não divulgava por uma das questões, até por isso que eu pedi a palavra, que tu falou que se confunde a minha vida com essas vivências. Eu não divulgava, e aí eu agradeço a vocês, porque eu sempre me senti até meio mal de ficar, olha, eu sou o cara da inclusão, eu trabalho com isso, ficar me expondo, né? Eu trabalho com música também, eu tenho trabalhos com música, com literatura, e eu já não gosto de fazer isso, já não é natural para mim, mas infelizmente a gente precisa, né? Então, eu acabava não fazendo, sempre convidando outras pessoas, sempre, não, deixa a professora Marilena, deixa a Letícia, o Everton, e eu colaboro. Só que muitas vezes eu tenho percebido cada vez mais que mais do que trazer uma fonte que a pessoa leu, trazer algum conteúdo que buscou estudando, essas vivências que eu tenho, que eu tive, muitas vezes colaboram muito mais, porque aí eu cito situações que eu passei, que eu errei, que eu cometi gafe, que eu vi coisas próximas a mim, e eu ajudo outras pessoas a não passarem pela mesma situação que eu. Então, hoje, por exemplo, na outra fala que eu tive com vocês, eu preparei slides, coloquei na tela e tudo mais, só que eu me senti falando sozinho, vendo a tela, e aí semana passada eu vi a Luana aqui e eu pensei, não, eu vou tentar conversar, dialogar com eles. E como para mim é algo que eu realmente vivencio, eu hoje anotei alguns tópicos que eu precisava lembrar de falar. Mas como vocês perceberam, uma coisa vai puxando a outra, eu vou falando, porque quando eu sei que é um ambiente de professores, eu não me imagino na situação de dar uma palestra, de dar uma aula. Então eu prefiro muito mais essa fala e deixar as coisas, trazer pontos que eu sei que eu preciso mencionar, mas deixar as coisas saírem de acordo com. Por exemplo, a Patrícia mencionou algo que já puxou um assunto que eu não ia mencionar, a questão de nomenclaturas, porque eu realmente, diferentemente de situações que eu vivenciei, de pessoas dizendo que escolheram esse nicho porque era um nicho com menos concorrência e que podia dar mais visibilidade e dinheiro,
eu não escolhi esse nicho. Eu entrei nele, ele apareceu na minha vida, as coisas foram acontecendo. Claro que hoje eu também estou me desvencilhando dessa questão de... Eu já dei palestras muito, sempre de graça, aulas de graça. Eu comentava, trabalho com inclusão há mais de 10 anos para essas pessoas que falavam isso de ser um nicho que dava dinheiro. Há mais de 10 anos e nunca ganhei R$1 com isso, porque eu faço, porque eu gosto. Só que também, de certa forma, eu percebi que eu estava desvalorizando o meu trabalho e a área. Porque eu também estudei para isso, não tem nada de errado. Cobrar de quem pode pagar quando a pessoa busca por algo sério que ela quer estudar. Então, também tenho aprendido isso no meio, e tem pessoas procurando para dar curso e palestra. Então, nesse sentido, que a gente possa fazer de graça sempre nas nossas aulas, nesses ambientes, e que a gente possa propiciar o melhor para as pessoas, mas que a gente valorize também o nosso trabalho. Então, nesse sentido, eu prometo que eu vou voltar a postar conteúdos na Libras, ali no canal de Libras, e também nesse outro Escola de Educadores que eu coloquei, que a ideia aí é que eu apareça e outras pessoas convidadas, mas que eu tome mais à frente. Aí falando de cegueira, surdez, autismo. Desculpa falar tanto, Letícia, vai lá. Não, é claro que tudo é válido, as experiências, né? Eu achei interessante, eu que já ouvi você falando outras vezes, achei legal, assim, numa conversa, ouvir, né? Um pouco a sua experiência já conhecia, mas de uma forma mais leve, né? Eu acho. Eu também já tive, eu me considero ainda a estagiária que você falou, né? Que um dia você foi como professora, mas já passei um tempo numa escola pública, né? Estadual, em Santo André, mas que a diretoria de Santo André, ela direcionava os alunos com deficiência para essa escola, das mais variadas deficiências, né? Então, meio que a escola já estava um pouco acostumada a receber os alunos, e todas as salas tinham pelo menos 5 a 10 a 15 alunos com várias deficiências diferentes, em vários níveis diferentes, misturados, né? E eu cheguei lá de paraquedas, não tenho experiência nem com o básico, quanto mais com o mais complexo, né? E aí eu fui, com a minha pouca experiência, só ouvindo e participando das discussões entre os professores, e eu via que eles mesmos, né, eles não têm conhecimento, formação específica sobre cada coisa que eles estavam vendo ali. As pessoas aprendiam na prática, né? Então, a cada bimestre, a cada reunião, a cada semana, todos os professores compartilhavam com a situação de cada aluno e de como lidar e partilhando, né? E eu entendi que nessa área, claro que, né, o Chinho aí é muito mais estudado do que a maioria de nós que estamos conversando sobre isso, mas que a gente adquire a experiência e o conhecimento conversando, né, dialogando sobre situações que só o estudo teórico não vai contemplar o que a gente precisa ter, né, ainda mais uma sala de aula, né. E é aquilo que eu falei antes, né, a gente não tem como dar um passo a passo de como trabalhar com autismo, com síndrome de Down, com cegueira, com surdez. Mas, claro, a gente pode buscar uma base para saber, antes de tudo, como não trabalhar, como não tratar essas pessoas. A gente busca o básico e a gente vai se preparando para aquela realidade. E, claro, cada aluno que a gente encontra, mesmo que sejam 10 com autismo, 10 com baixa visão, são 10 diferentes. Então, não tem como dizer como trabalhar com aqueles alunos. A gente vai aprendendo e vai tentando se adequar e fazer o melhor para cada situação. Né? E muitas vezes, Letícia, quando você aprende, né, você busca pesquisas, né, estudos, as pessoas que estão ao seu redor acham que você está sendo metida. Entendeu? Tem essa ainda. Tem essa ainda. Você ainda é criticada pelos seus próprios colegas de trabalho. Tá? Então, assim, quanto mais você pesquisar, quanto mais você aplicar da melhor maneira possível, né, em relação aos alunos, eles acham que você está sendo metida, é a metida, olha lá, ó. E ficam lhe criticando e não sabem realmente nem lidar com isso também, né? Infelizmente. Esse foi um dos motivos também que eu comentei, Patrícia, por muitas vezes ter evitado me expor e agora está pensando que eu quero me expor. Algumas pessoas, inclusive familiares de pessoas com deficiência, alguns professores me disseram, mas os outros precisam saber o que tu sabe fazer. Tu tá deixando as pessoas pensando naqueles haters da internet, nos que vão criticar. Então,
tu tem que pensar no teu público, no teu foco, que são as famílias que tu vai ajudar, as pessoas que tu vai ajudar a preparar para atuarem nesse ambiente. Então, não foca no lado ruim dos que criticam, foca naqueles que realmente tu vai poder contribuir para uma melhora, né, para uma melhoria na vida dessas pessoas. Verdade, eu acredito que engrandece mais ainda, você estimula mais ainda você a se dedicar mais, né, a procurar mais, entendeu? A melhorar mais, para que aquelas pessoas realmente se sintam no ambiente, sejam bem acolhidas. Sim. Nós temos inscritos o Tiago e a Luana. Vai lá, Tiago. Oi, boa noite, tudo bem? Tchau. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu consegui pegar uma parte muito interessante da sua fala, Tinho, e eu queria pontuar duas coisas que você falou que eu acho que são muito interessantes, né? A primeira com relação ao professor pesquisador, e aí como a gente está num grupo de pessoas aqui que aspiram ao doutorado, outras que aspiram ao mestrado, e aí a gente tem alunos da graduação que aspiram aí à graduação, e parece que a pesquisa é uma coisa que para alguns pode estar distante, para outros parece que é algo que é tão essencial e quase que tem que ser o ar que a gente respira. Mas quando a gente faz os nossos planos de aula, quando eu sou professor lá da rede municipal, que eu acabei de sair da pedagogia, ou se eu estou na escola e eu vou fazer o meu plano de aula, o plano de aula me faz ser pesquisador, né? O plano de aula me faz estar estudando. Né? Então, esse distanciamento que a gente tem da pesquisa e acha que está distante da pesquisa, também se dá porque o plano de aula tem sido um instrumento de entrega, não um instrumento de reflexão. Né? Então, quando eu converso com os meus docentes, com os docentes que eu ajudo aí no desenvolvimento educacional, eu falo que o plano de aula ele tem 3 pilares. O primeiro é desenvolver o aluno, porque essa é a intencionalidade da aula, né? da educação. O desenvolvimento do docente em questão metodológica, porque ele precisa aprender as metodologias para ensinar, e formação continuada e pesquisa em serviço, porque ele realiza esse momento enquanto ele faz o plano de aula. Então, ter esse empoderamento e entender que o plano de aula é tudo isso e não um mero documento de organização de gestão de tempo, já nos coloca como pesquisador, né? E já muda toda uma cultura inicial. Então, eu acho que quando a gente começa a trazer o valor para esse planejamento, que não é só o plano de aula, mas é o planejamento coletivo do trabalho docente, o planejamento que envolve o docente nesse processo, todo o grupo é protagonista e é pesquisador. Né? Então, acho que esse movimento, ele precisa trazer o plano de curso como aliado e não como cobrança. Né? E aí o papel do pesquisador dentro desse trabalho. Né? Outro ponto que eu queria até parabenizar, porque foi bom ouvir isso, e assim, continue sendo essa referência que fala da diferença. A gente ainda não tem pessoas que se sensibilizam na fala. Enquanto não tiver um aluno surdo, eu sou o surdo aqui. Enquanto não tiver um aluno negro, eu sou o negro aqui. Eu trabalho numa realidade em que a gente contrata o intérprete de Libras antes de chegar ao aluno surdo. E aí esse intérprete vai lá para o setor de matrícula e fala para o grupo que ele está lá para atendê-lo. Mas é uma realidade que não é a nossa. É uma oportunidade de viver isso. E quando você diz que você faz essa presença em todos os lugares, você está lembrando que todo mundo tem que fazer isso. E quem sabe um dia a gente chega na instituição que já vai ter alguém intérprete esperando o surdo chegar. Né? Então, parabenizar essa postura mesmo, porque muitas vezes a gente fica no nosso espaço, no nosso mundo burguês, branco, que fala e que escuta, e que não consegue sentir essa diversidade. Então, parabéns. Eu que agradeço pela participação e realmente o trabalho do Senac, eu acho que tu trabalha, né? O Sistema S tem um trabalho muito bom nesse sentido. Sim. Muito obrigado.
Eu, na verdade, não sei o Maria, que falar. desculpa. Imagina, eu só queria realmente parabenizar o Chinho e dizer que ele fala sempre que as minhas aulas são aulas shows, mas quando ele começa a falar, eu fico aqui, meu Deus, o que que eu tô falando? O que que eu falei? Não falei nada. E dizer que é muito curioso quando ele fala, né, quando a gente traz essa questão que a gente fala do diverso, né? E como é necessário quando a gente vai falar dos diversos, né, das diferenças que, enfim, não sei porque a gente venda isso como uma diferença, mas é uma completude de cada pessoa, a gente tem que entender que quando a gente fala de educação e quando a gente fala de pessoas, né, a gente gosta de pessoas, a gente está na educação nessa área, acho que a maioria gosta de pessoas. A gente já está falando de diversidade, por mais que tenham as suas peculiaridades, né? Então, antes, como psicopedagoga, eu sempre aprendi isso, que o educar é lidar com a diversidade. Independente se a pessoa tenha, né, uma deficiência, ou na questão a pessoa tenha a questão de ser negro, de ser indígena, a gente já lida com diversidade com qualquer pessoa, nenhuma pessoa é igual a outra. Acho que a gente precisa começar a entender isso para entender que não é só quando a gente tem que lidar com uma pessoa que é surda, uma pessoa que, né, tem deficiência auditiva, uma pessoa que é cadeirante, a gente sempre está lidando com diversos, só que a grande questão é que as pessoas gostam de se colocar num patamar. E a partir do momento que você se coloca no patamar, você esquece o que vem abaixo de você, que você considera que vem pessoas abaixo, né? E aí entra todo mundo, né? Os indígenas, os negros, as pessoas com deficiência, então é isso. Então a gente precisa começar a entender que todo mundo está na mesma linha. E a partir disso a gente consegue construir, a gente consegue mudar a educação, né? Quando a gente começa a ter essa visão de que educação é para todos, educação para todos é todos. Não tem que ter não deveriam ter essas nuances. Então é mais isso mesmo. E só parabenizar o Chinho e dizer que ele sempre fala da minha aula, só que assim, não tem nem o que dizer, né, gente? Não tem comparação. Eu ainda sou uma aprendiz, uma iniciante, a fala dele é muito mais primorosa, porque é muito diferente quando a gente fala sobre algo que faz sentido. Então, a minha fala, assim como a tua, vem carregada de coisas que fazem sentido, que são vivências. Então, não tem como não ser dito com amor ou com uma maestria absurda. Então, parabéns. Mariel, fale a sua pergunta. Daí, na fala da pergunta do Mariel, a gente vai encerrando, só a Letícia depois que vai falar uma questão do livro. Fale, Mariel. Podia encerrar com essa fala da Luana, né? Gostei bastante. Era uma pergunta, eu reparei que a professora Patrícia colocou uma questão que ela recebeu um aluno, né? Eu fiquei com essa frase muito boa do professor do Chinho, que é professor não escolhe aluno. Então, nós vamos nos deparar com isso, né? E a gente vê que todo mundo é multidisciplinar aí na turma de vocês. E ser professor, às vezes, é levar pelo caminho da dúvida, né? A gente, até como estudante, às vezes tem um colega que está com dificuldade e aparece, né, também dando aula, algum aluno que tem algum problema cognitivo e tudo, e o profissional da educação acaba vendo esses fenômenos. E eu reparei que o professor Chinho, ele vai dando volta, né, fala que tem um aluno com problema de audição, tudo, mas essa questão profissional, para mim, ficou mais marcante, né, de você pegar esses fenômenos, e quem estuda acaba catalogando até para ajudar o outro profissional a sair, para ajudar o aluno a sair daquela dúvida e complementar o processo de aprendizado dele, né. Queria saber do professor Chinho, se, quando ele estava pesquisando, se aprofundando no tema, quais foram as dificuldades que ele encontrou em termos de literatura, e socialmente falando, qual é o maior problema que ele define nessa área de inclusão? Porque se a gente fala de inclusão, já está estabelecido que a gente vive um estado de anomia, que a gente tem que ressaltar que todo mundo é igual na sociedade. Então, eu queria que ele falasse sobre isso, qual foi a maior dificuldade dele em termos de literatura sobre o tema, e das ferramentas, o ferramental para o professor. Obrigado. Eu que agradeço, Mariel. Tentar falar rapidinho aqui, porque pelo que eu conheço do pessoal ali, eles já estão atucanados que eu falei demais e já estourou o tempo. Quem quiser me achar na internet depois ali, a professora Marilena tem meu contato, o Everton, podem me adicionar ali, Facebook, Instagram, Chinho Montenegro ou Wilson, Robson Gribler, lá vocês vão achar.
Assim, Mariel, falando rapidamente, a questão da literatura, da produção, como a Patrícia mencionou antes, a gente acaba vendo muitas coisas sendo produzidas em cima do que foi produzido. Então, é comentário da produção que já existe. Então, por isso é importante, muitas vezes, quando a gente consegue socializar o que a gente está fazendo nesse ambiente como agora. Daqui a pouco tu encontra um aluno com síndrome de Down, tu produz um artigo, mas que aquele artigo chegue nas pessoas, porque senão a gente acaba sempre citando os mesmos. Acho que foi mais ou menos isso que a Patrícia quis dizer também naquele momento. Acabam sendo as referências, aquela história do quem é mais visto, né, é mais lembrado. Então, por isso também muitas pessoas, não estou mencionando ninguém, nem essa situação específica, mas muitas pessoas acabam produzindo só para serem a referência na área, mas a referência é pela produção, não necessariamente pela vivência, por um trabalho realizado. O trabalho realizado é escrever. Então, a gente vê muito trabalho que é só levantamento do que está sendo produzido na área. Aí a pessoa produz 10 artigos no ano sobre levantamento dos trabalhos produzidos na área da educação esse ano na revista tal. Aí, levantamento feito na região sul em tais periódicos. Então, acaba falando de algo que está sendo feito na teoria, mas vivenciando pouco a prática mesmo, né? Tendo pouco da prática. E a questão da sociedade, tentando falar rapidamente aqui, Mariel, eu acho que é essa questão de nós não nos colocarmos no lugar do outro. Tá sempre esperando que a gente se depare com uma situação para aí a gente se questionar do que a gente tá vendo, se aquilo é certo ou não, o que a gente pode fazer. Então, a gente sabe que existe racismo, a gente sabe que existe preconceito, mas aí a gente ainda fica escandalizado quando a gente vê, mas como assim a gente não está vendo? A gente não está vendo porque a gente não quer ver. Então, nesse sentido, é a maior dificuldade ainda. Quando uma pessoa coloca uma rampa lá, ela tem uma mínima noção de saber que um cadeirante não vai conseguir passar naquela rampa. Então, eu não preciso ir lá dizer. Então, nesse sentido, eu ainda vejo que a sociedade ainda tem que evoluir muito para ocorrer uma inclusão que não seja uma falsa inclusão, como aquela que eu encontrei na minha primeira observação de uma aula, né, em uma escola pública, que foi um aluno com síndrome de Down, supostamente incluído ali naquela turma, por estar presente no mesmo ambiente. Então, isso é uma falsa inclusão. Então, para mim, essa é a maior dificuldade ainda hoje. A gente ainda não se dá conta de certas coisas e quando existe a inclusão é muito mais pela visibilidade que dá, como eu falei, das lives, de intérprete, do que realmente pensando naquele público final, né, que vai ser diretamente afetado. Tentando correr aqui. Bom, tendo a ver com tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Tudo que já foi levantado, principalmente as questões acadêmicas. Então, vocês imaginem que um momento como este está tendo agora, tem 47 pessoas, né? Chegou aqui hoje. Então, qual é realmente o que nós podemos fazer para levar a nossa discussão, né? Para mais pessoas, para integrar mais pessoas, mais experiências, mais ações. E daí, né, o Chinho, como eu acho que ele tem que se colocar à frente a questões onde ele domina, onde ele pode falar. E a gente que não tem tanta propriedade sobre esse assunto, na minha opinião, tem que ter uma pessoa como referência para falar assim, olha, não é que o Chico vai resolver os meus problemas, mas é alguém que eu posso contar, que vai me ensinar algo ou vai me alertar se eu estou fazendo algo da maneira correta ou não. Enfim, a grande novidade para sabermos como continuar essa discussão aí e como levar ela para o mundo é que o Chinho está organizando um livro. E ele convida todos aí que estão aqui nos ouvindo e as pessoas externas a essa live a mandarem sugestões de capítulos de livros. Então, de capítulos para esse livro. Eu vou projetar aqui uma imagem. Deixa eu ver aqui como eu faço isso. Cadê a imagem? Vou projetar aqui, está em todas as nossas redes sociais. Então, vocês chegaram aqui de algum jeito para essa live, vocês provavelmente vão ver essa chamada também. Eu não estou conseguindo fazer isso. Enquanto a Letícia vai projetando, eu queria dizer que vocês podem contar experiências que vocês tiveram na prática de vocês
intercalando com teoria, né, nos capítulos, como um capítulo desse livro. Isso. Aí tá a imagem já, a nossa capa, então o Chinho vai ser o organizador desse livro. Não Então entrou, tem até Lê. 31. Não entrou, Lê. Tá indo. Não. Agora Tá vai. indo? Não? Nada? Nada. Nadinha. Agora sim. Para mim, sim. Para mim, Daqui a não. pouco chega aí. Sim, para mim, não. É para fazer um pouco mais de suspense. Agora sim. Tá tentando abrir aqui, Primeiro no Letícia. Sul, depois em São Paulo. Agora chegou em São Paulo aqui. Estão vendo? Aqui não chegou ainda não, Maravilhoso. Letícia. Chegou aí, Patrícia, agora ou Não, não? chegou não. Ih, ó, Chegou Patrícia, agora, não chegou ainda. agora. Chegou. Chegou agora. Esse foi mais um pouquinho de suspense para vocês verem aí a capa do livro. Então, a proposta funciona da seguinte maneira: vocês têm até 31 de outubro para entrar nesse link. Eu já coloquei ele várias vezes, vou colocar aqui de novo. Então, cada um pode entrar no link e encontrar essa chamada. Tem outras chamadas lá, por exemplo, de questões étnico-raciais, que a Luana está organizando. Mas, enfim, né, sobre esse tema. Então, você coloca um resuminho bem pequeno do que é a sua proposta, do que você quer falar no seu capítulo. Coloca lá seus dados para a gente entrar em contato com você. E aí, algumas dessas propostas vão ser selecionadas para compor esse livro. Talvez em um volume ou dois, enfim, depende da quantidade de pessoas interessadas. Então, a ideia é justamente tudo isso que a gente está conversando, é compartilhar boas experiências, compartilhar boas discussões sobre esse assunto, para se levar para fora da nossa live, para fora da Unifesp, para fora do ambiente acadêmico, né, por onde a gente passar, e principalmente por onde o Chinho for aí com toda a expertise dele. Então, como a Marlena começou a falar, são aceitos nesse livro capítulos que falam sobre tanto artigos técnicos científicos, ou quanto relatos das suas experiências, resultados de pesquisa mesmo que estejam ainda em andamento ou já em conclusão, relatos de práticas pedagógicas, então tudo aí que a gente viveu, tudo que a gente acertou ou errou dentro da sala de aula também são aceitos, e reflexões também, né, como a nossa, né, eu acho que o relato que o Chinho fez aqui hoje para a gente poderia ser um desses capítulos, né, mais ou menos dessa forma, de falar tudo que você viu, o que você acha, o que as pessoas podem aprender com isso, né. Então, essa é a ideia. Então, até, quem sabe, final do ano, começo do ano, será o lançamento oficial desse livro. São várias partes do processo, mas se vocês quiserem saber, entra aí no link. Tá bom? Era esse o recado. Ok, gente, alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Senão eu pediria para o pessoal abrir as câmeras para a gente tirar aquela foto tradicional do final. Só uma pergunta, eu posso chamar algumas amigas minhas para entrarem também? Sim, Claro, você pode tanto divulgar para que qualquer pessoa mande a sua proposta, quanto você pode escrever com elas, né? Então, cada capítulo pode ter mais de um autor, até 5, eu acho. Tem as regras lá certinho. Eu coloquei o link aí. Então, Tá, vocês entram joia, nesse beleza. link e vão ver essa chamada e outras. Qualquer dúvida também, pode achar a gente nas redes sociais e perguntar. Letícia, coloque o link de novo, por favor. Eu coloquei aqui só o da chamada. Vou colocar Apareceu. Vou colocar também, antes da gente ir embora aqui, o link Oi, do Inês, primeiro, tudo bem? Agora que eu estou vendo você. o primeiro encontro Movimentos Docentes. Então, vocês participem também, vai ser muito interessante. E a nossa comunidade Movimentos Docentes no Facebook. Tá tudo aí. De lá a gente continua conversando. Sem câmera, como a Síria, não tem problema. Quem não tem câmera, não tem problema. Estou vendo a Adriana, a Célia. Obrigada pela participação de todo mundo. Então, quem abriu aí, vamos fazer um sorriso bonito aí. Atenção. A minha imagem está aparecendo aí. Muito bem, obrigada pela participação. Semana que vem nós temos um encontro, continuamos discutindo sobre desigualdades sociais. E no dia 13, nós vamos ter um encontro muito interessante sobre teatro espontâneo. Vai ser um encontro interativo, é um encontro que a gente nunca fez, um tema que a gente nunca fez. Fiquem atentos aí nas nossas divulgações, que vai ser assim,
Na verdade, vai ser uma surpresa para todos nós. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse encontro interativo. Tem gente que está até com medo do que vai acontecer. Eu acho que vai ser uma coisa legal. Então, apostem, apareçam nesse encontro do dia 13. Se tudo correr bem, a gente vai usar o que acontecer nesse encontro, no encontro do dia 15, como uma homenagem ao Dia dos Professores. Então, se vocês quiserem participar dessa homenagem ao Dia dos Professores, falaram assim que vai ter um motorista de ônibus, não sei, acho que o Tiago tem cara de motorista de ônibus. Ou o Mariel, não sei, acho que o Mariel também tem cara de motorista de ônibus. Olha lá, o Mariel já está até fazendo um movimento aí. Acho que você pode aparecer lá para ser motorista de ônibus. Estou brincando, não tem nada disso, não. Tchau, gente, boa noite. Obrigada, viu, pela participação. Chinho, obrigada, foi muito legal, viu? Tchau, gente. Inês, até amanhã, viu? Abraço, professora.